China versus Estados Unidos. Quem venceria uma guerra direta? A rivalidade entre China e Estados Unidos é um dos temas mais quentes da geopolítica atual. Ambas as potências disputam influência global em diversas áreas, desde a economia até a tecnologia e a diplomacia. No entanto, uma questão que sempre surge é: se houvesse um confronto direto entre essas duas superpotências, quem sairia vitorioso? Para responder a essa pergunta, é essencial analisar os principais aspectos de um possível conflito: capacidade militar, tecnologia, alianças estratégicas, geografia e fatores econômicos. Forças militares. Quem tem o maior poder bélico? Os Estados Unidos possuem a maior força militar do mundo, tanto em orçamento quanto em capacidade operacional. O país investe anualmente cerca de 800 bilhões de dólares em defesa, um valor superior ao que a China, Rússia e várias outras nações combinadas gastam. O exército dos Estados Unidos tem uma presença global, com bases militares espalhadas por diferentes continentes, além de uma vasta frota naval, aérea e terrestre. A China, por outro lado, tem feito investimentos massivos para modernizar suas forças armadas, especialmente nos últimos 20 anos. O Exército Popular de Libertação é o maior em número de soldados, com aproximadamente 2 milhões de militares ativos. Além disso, Pequim tem avançado rapidamente no desenvolvimento de armas hipersônicas, mísseis balísticos e guerra cibernética, desafiando a supremacia dos Estados Unidos. Se olharmos para o número de equipamentos, a China já ultrapassou os Estados Unidos em algumas áreas, como navios de guerra. A Marinha do Exército Popular de Libertação é atualmente a maior do mundo em número de embarcações, contando com mais de 340 navios, enquanto os Estados Unidos têm cerca de 290. No entanto, o poder naval dos Estados Unidos ainda é superior devido à qualidade de seus porta-aviões, submarinos nucleares e experiência operacional. No que diz respeito à força aérea, os Estados Unidos ainda mantêm uma vantagem significativa. Com caças furtivos como o F-22 Raptor e o F-35 Lightning II, os americanos possuem uma frota altamente tecnológica e difícil de ser detectada por radares inimigos. A China vem tentando reduzir essa diferença com o desenvolvimento do J-20 Chengdu, seu próprio caça de quinta geração, mas ainda não alcançou o mesmo nível de sofisticação. Tecnologia e guerra cibernética. A guerra moderna não é apenas uma questão de poder de fogo. A capacidade de atacar e defender redes de comunicação, satélites e infraestrutura digital se tornou essencial. Tanto a China quanto os Estados Unidos investem pesado na guerra cibernética. A China é conhecida por sua agressiva atuação no campo da espionagem digital. Há anos, hackers chineses são acusados de invadir sistemas do governo e de empresas americanas para roubar dados confidenciais. Os Estados Unidos, por outro lado, possuem sua própria estratégia cibernética, com a Agência de Segurança Nacional, NSA, e o Comando Cibernético dos Estados Unidos operando ativamente em defesa e ataque. Se uma guerra direta ocorresse, ambos os países provavelmente tentariam desativar os sistemas um do outro antes de um confronto físico começar. Isso incluiria ataques a satélites de comunicação, redes de energia elétrica e sistemas bancários. A dependência de tecnologias conectadas poderia tornar essa guerra mais caótica do que qualquer conflito anterior. O papel das alianças militares. Nenhuma guerra entre China e Estados Unidos aconteceria de forma isolada. Os aliados desempenhariam um papel crucial no desenrolar do conflito. Os Estados Unidos fazem parte da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e mantém fortes alianças militares com países como Japão, Coreia do Sul, Austrália e Reino Unido. Além disso, a presença militar americana no Pacífico inclui bases em Guam, Filipinas e Havaí, garantindo um grande poder de resposta na região. A China, por outro lado, não possui uma aliança militar formal como a OTAN, mas mantém uma forte parceria com a Rússia. Nos últimos anos, Moscou e Pequim têm fortalecido seus laços, realizando exercícios militares conjuntos e cooperando em áreas como tecnologia militar e economia. Além disso, a China tem laços estratégicos com o Irã e a Coreia do Norte, que poderiam desempenhar um papel indireto no conflito. Caso uma guerra ocorresse, a questão das alianças poderia determinar a duração e o alcance do confronto. Se os aliados dos Estados Unidos entrassem fortemente na guerra, a China enfrentaria dificuldades.
Por outro lado, se a Rússia decidisse apoiar Pequim militarmente, os Estados Unidos teriam que lidar com um inimigo ainda mais poderoso. A geografia do conflito, onde aconteceria a guerra. Um dos fatores mais importantes em qualquer conflito militar é o local onde ele ocorre. Se uma guerra entre China e Estados Unidos começasse, provavelmente o palco principal seria o Indo-Pacífico, especialmente o Mar do Sul da China e a região de Taiwan. A China já militarizou várias ilhas no Mar do Sul da China, construindo bases militares e fortalecendo sua presença na região. Além disso, Taiwan é um dos pontos mais sensíveis na disputa entre as duas potências. Se Pequim decidisse invadir a ilha, os Estados Unidos seriam obrigados a responder para proteger seu aliado, o que poderia desencadear um confronto direto. Outro possível cenário de guerra seria um bloqueio econômico. Os Estados Unidos poderiam tentar cortar as rotas marítimas da China, impedindo o país de receber suprimentos essenciais. Isso, no entanto, poderia afetar a economia global, já que a China é a maior exportadora do mundo e uma peça central na cadeia de suprimentos global. Impacto econômico e duração do conflito. Uma guerra entre China e Estados Unidos não seria apenas militar, ela teria consequências devastadoras para a economia global. Ambas as nações são altamente interdependentes em termos de comércio, e um conflito direto causaria colapsos nas bolsas de valores, interrupções no fornecimento de produtos e uma crise econômica sem precedentes. A China tem uma vantagem na produção industrial, sendo a fábrica do mundo. No entanto, os Estados Unidos dominam o setor financeiro e tecnológico global. Caso uma guerra ocorresse, sanções econômicas seriam aplicadas de ambos os lados, o que poderia levar a um colapso da economia chinesa, já que grande parte de sua riqueza depende das exportações para mercados ocidentais. A duração do conflito também seria um fator crítico. Se a guerra fosse curta e localizada, a China poderia resistir e até mesmo obter avanços estratégicos. Porém, se o conflito se arrastasse por anos, os Estados Unidos teriam uma vantagem devido à sua maior capacidade de projeção de força e poder econômico. Não há uma resposta simples para essa pergunta. Os Estados Unidos ainda possuem a maior capacidade militar do mundo, com uma frota mais avançada e maior experiência em guerras internacionais. No entanto, a China tem vantagens estratégicas e geográficas no Pacífico, além de um exército numeroso e crescente poder tecnológico. Se o conflito fosse limitado ao Indo-Pacífico, a China teria melhores condições de resistência, mas se a guerra se expandisse globalmente e envolvesse aliados dos Estados Unidos, Pequim enfrentaria grandes dificuldades. Além disso, a possibilidade de uma escalada nuclear não pode ser descartada, já que ambos os países possuem arsenais atômicos capazes de destruir o planeta. Possíveis estratégias militares. Como cada lado agiria? Se um conflito direto entre China e Estados Unidos ocorresse, ambos os lados adotariam estratégias baseadas em suas forças e fraquezas. Cada potência tem uma doutrina militar diferente, e o campo de batalha poderia se tornar um verdadeiro laboratório para novas formas de guerra. Estratégia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são especialistas em guerra de projeção de força, o que significa que sua principal vantagem é a capacidade de travar batalhas longe de seu território. Eles têm bases militares espalhadas pelo mundo e uma frota naval poderosa, composta por 11 porta-aviões nucleares, além de uma vasta rede de alianças com países estratégicos. Em um conflito com a China, os Estados Unidos provavelmente adotariam as seguintes estratégias. 1. Domínio aéreo e naval. O Pentágono focaria em estabelecer superioridade aérea e naval no Pacífico. Os porta-aviões americanos, como o USS Gerald R. Ford, lançariam ataques contra alvos estratégicos chineses enquanto submarinos nucleares atacariam navios e infraestruturas críticas. 2. Bloqueio econômico e marítimo. Os Estados Unidos poderiam tentar cortar as rotas comerciais chinesas, impedindo a importação de matérias-primas essenciais, como o petróleo do Oriente Médio. Isso enfraqueceria a economia chinesa e reduziria sua capacidade de manter um esforço de guerra prolongado. 3. Guerra eletrônica e cibernética. Os americanos investiriam pesadamente na desestabilização dos sistemas de comunicação, inteligência e infraestrutura da China. Isso incluiria ataques a redes de satélites, bancos de dados militares e até sistemas de energia. 4. Apoio aos aliados no Pacífico. Japão, Coreia do Sul, Taiwan e Austrália desempenhariam um papel crucial.
Os Estados Unidos reforçariam a defesa desses países e utilizariam suas bases para lançar ataques contra posições chinesas. Estratégia da China. A China, por sua vez, tem se preparado para um possível conflito contra os Estados Unidos há décadas. Sua estratégia se baseia na negação de acesso e bloqueio regional, ou seja, dificultar ao máximo a presença militar americana em sua zona de influência. Se houvesse uma guerra, a China provavelmente adotaria os seguintes planos. 1. Ataque aos porta-aviões americanos. Os chineses desenvolveram mísseis balísticos antinavio, como o DF-21D, conhecido como matador de porta-aviões. O objetivo seria neutralizar a principal força de projeção dos Estados Unidos logo no início do conflito. 2. Conquista rápida de Taiwan. Se o estupim da guerra fosse Taiwan, a China tentaria tomar a ilha em questão de dias, antes que os Estados Unidos pudessem organizar uma resposta eficiente. Para isso, utilizaria uma combinação de ataques aéreos, anfíbios e guerra eletrônica. 3. Guerra assimétrica e cibernética. Pequim usaria ataques cibernéticos massivos para desestabilizar a infraestrutura americana, enquanto sabotadores e agentes infiltrados poderiam causar danos às operações militares dos Estados Unidos. 4. Ataques a bases dos Estados Unidos na Ásia. A China poderia atacar bases militares americanas na Coreia do Sul, Japão e Guam, forçando os Estados Unidos a recuar no Pacífico. Escalada nuclear. Um risco real? Tanto os Estados Unidos quanto a China possuem arsenais nucleares que podem causar destruição em larga escala. Embora ambos os países adotem políticas de uso restrito de armas atômicas, um conflito prolongado e desesperador poderia levar a uma escalada incontrolável. Os Estados Unidos possuem aproximadamente 5.200 ogivas nucleares, sendo que muitas delas estão montadas em mísseis intercontinentais e submarinos estratégicos. Já a China tem um arsenal menor, estimado em 500 a 600 ogivas, mas que cresce rapidamente. O risco de uma guerra nuclear aumentaria se a China sentisse que seu governo está ameaçado, se o governo chinês acreditasse que os Estados Unidos poderiam derrubar o Partido Comunista, poderia recorrer a ataques nucleares como último recurso. Os Estados Unidos temessem uma derrota humilhante. Se a China estivesse prestes a vencer, Washington poderia considerar o uso de armas nucleares táticas contra bases militares chinesas. Houve erro de cálculo ou acidente. Um erro na detecção de mísseis poderia levar a um contra-ataque nuclear involuntário, iniciando um conflito apocalíptico. O impacto global. Como o mundo reagiria? Se China e Estados Unidos entrassem em guerra, o impacto seria devastador para todo o planeta. Nenhuma outra guerra da era moderna teria consequências tão amplas e destrutivas. 1. Colapso da economia global. A interdependência entre as duas potências significa que sanções, bloqueios e destruição de infraestruturas afetariam todos os países. O comércio mundial entraria em colapso, e os preços de bens essenciais disparariam. 2. Crise energética e alimentar. Muitas nações dependem das exportações da China e dos Estados Unidos. O petróleo, os semicondutores e os alimentos sofreriam escassez, gerando fome e inflação. 3. Ameaça de uma terceira guerra mundial. Se a Rússia, a União Europeia ou outros países se envolvessem no conflito, o mundo poderia enfrentar uma guerra de proporções ainda maiores, algo semelhante à Segunda Guerra Mundial. 4. Refugiados e desastres humanitários. Milhões de pessoas fugiriam das zonas de combate, gerando crises de refugiados em várias partes do mundo. O impacto humanitário seria catastrófico. Conclusão: o confronto deve ser evitado a qualquer custo. No final das contas, uma guerra entre China e Estados Unidos não traria vencedores, apenas um mundo devastado. As perdas seriam inimagináveis tanto para as forças militares quanto para os civis ao redor do mundo. Por isso, apesar das tensões, ambos os países continuam apostando na guerra fria econômica, tecnológica e diplomática, evitando um confronto direto. No entanto, os riscos de um incidente militar no Pacífico seguem crescendo, e qualquer erro pode levar a um conflito com consequências irreversíveis. A questão que fica é, até quando essa rivalidade conseguirá se manter sem explodir em um confronto real? Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal.